Então vamos lá. Redação, novamente. É imprescindível, é importante, a vida de vocês é profissional, depende também um pouco disso aqui. Aquelas pessoas que vão fazer o Enem, aquelas pessoas que vão fazer uma entrevista de emprego e chega lá, tem uma dinâmica, e dentro dessa dinâmica existe também uma redação para a pessoa fazer naquele momento, até de surpresa. Então, a redação é um assunto importantíssimo, não tem como a gente fugir, tá? Ela é importantíssima. Então, mais uma vez, eu venho aqui para dar mais umas dicas, reforçar um pouquinho, fazer com que a lembrança de vocês se aguçem daquilo que eu estou sempre aqui dando aula e cobrando e falando. Eu cobro redação aqui desde o meu aluno do quarto até o meu aluno do superior e cobro dentro, claro, de cada série o que deve ser cobrado, mas explico aqui como que deve ser uma redação. Então, o primeiro lugar que eu tenho que entender, a redação, no mínimo, ela tem que ter 3 parágrafos, tá? É importantíssimo eu entender isso. Por quê? Esses 3 parágrafos dividem o meu texto, tá? Eu dei aula sobre conectividade textual. Quem quiser pode estar no canal. Vá lá, dá uma olhadinha, que faz parte também, que foi para o ensino médio, e tem a ver tudo com a redação, tá? Então, esses 3 parágrafos, eu tenho que saber que eles são a introdução, que lá atrás vocês conheciam como início, o desenvolvimento, que lá atrás vocês conheciam como meio, e a conclusão, que lá atrás vocês conheciam como início, meio e fim, tá? Então, a minha redação, ela obrigatoriamente, no mínimo, ela tem que ter 3 parágrafos, tá? Outra situação, quando eu começo a escrever minha introdução, eu tenho que entender que tudo aquilo que eu colocar na minha introdução, eu vou ter que desenvolver. Então, qual é a minha dica? Não encha a sua introdução de vários assuntos de que você queira falar. Escolhe no máximo, 3 assuntos para falar, porque você vai ter que descrevê-los no seu desenvolvimento. Então, se você começa lá na sua introdução, falar de várias coisas ali, e depois não falar no seu desenvolvimento, ficou um texto voando, aéreo, tá? Não vai ser um texto coeso, entendeu? Então, é necessário ter esse cuidado na minha introdução. Então, vamos dizer que a introdução, ela manda em todo o restante do seu texto. A introdução, ela vai ser importantíssima para me continuar o meu texto. Se eu não saber fazer uma boa introdução, eu não vou conseguir desenvolver e muito menos finalizar de acordo, tá? Daquela maneira clara e organizada, ok? Então, a introdução, quando eu for escrever sobre algo, primeira coisa que eu tenho que martelar do que eu quero falar, do que eu vou dizer, qual é a minha mensagem, o que eu venho trazer através desse texto. E ali você introduz para depois você desenvolver, ok? Então, falei da introdução. A importância que a introdução tem. Aí nós vamos lá para o segundo item, que é o desenvolvimento. Já diz o nome, desenvolver, desenrolar, falar, continuar aquilo. Então, o que eu falei lá na minha introdução, é importante também eu prestar atenção nessa organização do que eu botei primeiro, o que eu botei segundo e terceiro, para me vir certinho, tá? Organizar o texto dessa forma. E aí, quando eu chego no desenvolvimento, eu venho trazendo nesse desenvolvimento, falando de maneira clara, coesiva e coerente, o que eu quero falar daquele assunto, o que eu quero dizer. Então, eu vou escrever de maneira coerente. Mas aí eu vou para um outro, dar um pulinho do gato aqui. Geralmente, as redações de concurso são redações, tá? Dissertativas, argumentativas. O que é dissertar? Dissertar é eu falar, é eu escrever sobre algo. E o que é argumentar?
É numa conversa. Lembra você estar numa conversa? Aí você concordou com uma coisa, você argumenta. Você não concordou, você argumenta. Não é assim? Isso é argumentar. Então, a dica que eu dou é a dica da Super Nani, né? Que eu sempre falo. Super Nani, todo mundo já ouviu falar da Super Nani, né? Sentar no banquinho do pensamento. Então, Super Nani, o que ela faz? Ela chega na casa da família, ela fica ali um dia observando, filmando tudo, observando tudo que acontece. Que a Super Nani, ela vai para ajudar numa situação de educação, né, familiar. Então, ela vai ali, ela observa o que ela vê que não, por que aquilo ali está acontecendo. Isso é introdução. Então, eu quero falar da situação dos hospitais de campanha. Por que os hospitais de campanha não estão não tá tendo evolução, não foram construídos? Por que houve roubo? Então, eu vou escolher, né, 3 vertentes do que eu vou falar e vou introduzir. Mas, para mim escolher essa vertente e introduzir, eu estou observando o que aconteceu, o que está dando de errado. Tá ok? Quando eu chego no desenvolvimento, ou seja, a Super Nani no final do dia, o que ela faz? Ela senta com os pais e aponta os problemas. Então, isso é argumentar. Ela vai apontar o porquê que seu filho faz isso. Por que o outro faz aquilo? Aqui, presta atenção. Faz porque você deixou, faz porque você... E aí ela aponta os problemas. Então, no meu desenvolvimento, de acordo com aquilo que eu escrevi lá na minha introdução, no meu desenvolvimento eu vou redigir o texto apontando os problemas, apontando o que está acontecendo para ocasionar aqueles problemas. Eu posso dar exemplos, mas eu tenho que estar apontando esses problemas. E aí o que ela faz? Ela dá para eles toda uma dica de como pode ser resolvido aqueles problemas. A mesma coisa vai se fazer vocês. E essa resolução, ela pode vir sucintamente falada no desenvolvimento, mas ela obrigatoriamente tem que vir na conclusão. Conclusão. Se faria melhor com os hospitais, se fosse assim, 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 assim. Eu estou concluindo, eu estou fechando aqueles problemas que eu coloquei e dando a solução. Então, eu observo os problemas, eu pontuo os problemas, mas eu dou solução para os problemas. Olha como fica mais fácil fazer uma redação assim. Se eu pensar dessa forma, dissertativa, argumentativa. A maioria que é cobrada nos concursos. Isso aqui eu estou falando mais para concurso, para Enem principalmente, tá? É assim. Pontos que eu tenho que observar na minha redação. Primeiro lugar, tá? Eu tô lá com o papelzinho da redação, tá? Se lá no papelzinho da redação eu tenho essa linha aqui só no meio, tá vendo? Assim, ela não começa de uma pauta e vai para outra, de uma ponta e para outra, significa que obrigatoriamente eu tenho que ter o título, tá ok? Outra situação, pode acontecer dela vir normal, tá? Ela vai vir normal. Mas muitas das vezes, lá no pedido de como vai ser feita a redação, te pede o título. Eu tenho que ter cuidado que esse título ele tem que estar o quê? No meio, tá? Ele tem que centralizar ali nas linhas, ok? Então eu coloco o título, pulo uma linha e continuo. Negativo. Coloquei o título e comecei na próxima linha a escrever. Como? Dando marcação do meu parágrafo. Pelo menos 2 dedos eu dou e ali eu começo com letra maiúscula escrever o meu parágrafo, tá? Que é a minha introdução, tá? Se na minha introdução eu tenho ponto continuativo, eu inicio após o ponto com letra maiúscula. Terminei a minha introdução, o próximo parágrafo será o desenvolvimento, vai vir na mesma direção do primeiro parágrafo e a mesma situação eu continuo fazendo. Gente, vou dar agora para vocês uma dica de como
tem erro de redação e as pessoas deixam de tirar os 1000 pontinhos lá, aí isso aí a tia pode falar, né, de carteira assinada, que eu cheguei lá, né? Faltou 10 décimos para mim chegar a 1000 pontinhos. Por que que perdem ponto na redação do Enem? Então vamos lá. Vou reproduzir uma folha aqui, tá? Para vocês. Isso aqui é para tirar 1000, tá? É para tirar 1000. A dica que eu dou é 1000. Vamos dizer que isso aqui já vai ser 80% da redação de vocês está legal. E os outros 20% é vocês estarem dentro dos assuntos atuais, que é assim que é feito, né? E saber expressar esses assuntos com clareza. Então, eu tenho aqui a folha de redação. Coloquei lá o meu título, comecei a escrever minha redação. Beleza, a linha vem até aqui. Tem uma palavra que eu não consegui escrevê-la toda e eu vou ter que colocá-la, continuar essa palavra na próxima linha. Gente, pelo amor de Deus, não escreve a palavra e faz isso aqui, ó, tracinho embaixo. O traço faz parte da linha. Ele tem que estar na linha, tá? Ele faz parte da linha. Então, ele tem que estar na linha e a continuação logo aqui agarradinha. Por quê? Eu vejo certas redações que o aluno escreve, ele acha que aqui não deu, fica um espaço aqui. Quando ele começa aqui, ele ainda deixa o espaço e começa. A linha é para ser preenchida. Então, estou escrevendo. Caramba, aquela palavra não vai dar ali. Eu já tenho que ter a noção que eu vou ter que dar uma esticadinha, jogar para cá, para dar certinho, meu tracinho, e eu continuar na próxima linha, tá? Outra situação importante. Comecei com uma letra pequena, né? Menos espaçada, escrevi minha redação. E de repente aumenta a letra, aumenta o espaçamento. Quem está corrigindo está vendo que você está fazendo o quê? Enchendo linguiça, querendo encher na linha. Então preste atenção na sua caligrafia. Comecei escrevendo desse jeito, eu vou até o final escrevendo da mesma forma. Outra dica, pontuação, tá? Quais são os segredos de pontuação? Quais são as pontuações que você vai mais usar nesse tipo de redação? Vírgula, ponto continuativo, ponto final ou ponto parágrafo. O final é no último, né? Quando termina a minha redação, ponto final. Ponto parágrafo vai passar de um parágrafo para outro. Ponto continuativo, eu estou no mesmo parágrafo, vou continuar ali, tá? E o ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula, na verdade, ele dá uma pausa maior, ele vai dar uma separação maior. É ideal eu colocar o etc? É ideal eu colocar a reticência? Vou dar uma dica para vocês. Melhor não. Porque muitas das vezes vocês vão querer falar de algum... O que a gente coloca o etc? O que significa o etc? Etc, né? Então é e tantas coisas, etc. O etc, o e é e, o t, tantas, o c, coisas. Então, e tantas coisas. Então, quando eu coloco etc, se eu estou falando, dependendo do assunto que eu estiver falando, e colocar etc, significa que eu estou dando margem para o meu leitor pensar o que ele quiser. A mesma coisa são as reticências. Então, tem que ter muito cuidado. Então, para evitar o erro, não te utiliza, tá? Não utiliza. Porque não é um texto que ele é argumentativo e dissertativo, onde eu vou levar um problema, vou levantar soluções, vou concluir. Para que eu tenho que ter etc? Se eu estou ali levantando o problema acabou, é aquele ali e ponto. A solução que eu tenho é aquela ali e ponto. Eu não vou levantar etc. Então é muito perigoso esses pontos. Tia, como que eu uso vírgula? Vírgula eu uso para separação. Vírgula eu uso para pausa. Então, qual é o seu segredinho da vírgula? Comecei a ler um texto. Não. Comecei a me sentir cansada. O ar tá faltando. Epa, tinha que ter uma parada aí. Porque a vírgula, ela faz assim. Você, ó, respira e vai de novo. E continua. Então, não existe texto que vai direto, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Ele tem que ter a pontuação, tá? Outra situação. Tem pessoas que colocam na coisa assim, situações como, 2 pontos, e continua. Eu não aconselho, tá?
Porque quando eu coloco 2 pontos e que eu continuo, eu obrigatoriamente, muitas das vezes, eu vou ter que usar o travessão. Que o travessão ele não é só usado para conversa. Ele é também usado para enumerar. E se eu não tiver consciência disso, eu posso errar nisso aí. Então, se eu quero falar, exemplos como lá, vírgula, lá, e continuo, tá? É uma das dicas. Outra dica, estou escrevendo, eu tenho um rascunho lá, fiz o rascunho, mas na hora eu fiquei nervosa de fazer o valendo e eu errei a palavra. Vou pegar e vou riscar a palavra. Risquei e vou continuar. Não. O que vocês fazem? Escrevi uma palavra aqui errado. Tá errado essa palavra, você viu que tá errado? Atrás da palavra, logo após da palavra, vírgula, coloca a palavra digo. Vírgula de novo, escreve a palavra certa e continua. Fica um texto limpo, um texto que quem tá lendo fala, poxa, essa pessoa tá concentrada no que ela tá fazendo, ela não tá aqui de bobeira. Porque eu vejo muita redação que aí risca, não pode ter rasura, não pode, fica feio, fica uma apresentação feia. Então, coloca vírgula, digo, e continua a sua escrita, tá? Outra situação que é necessário eu entender o que é letra maiúscula e o que é letra minúscula. Gente, vocês aprenderam isso lá no início, como começaram a aprender o abecedário todo. Vocês aprenderam eles, depois aprenderam como fazer maiúscula e minúscula. Para que eu uso a letra maiúscula? Início de frase, palavras comuns, início de frases e nomes próprios, tá? Eu vou usar. Mas eu vejo pessoas usar, por exemplo, tá aqui no meio, aí bota um nada lá grandão, um N grandão, nada, isso. O que esse N grandão tá fazendo lá no meio? Não tem nada a ver. É nome de pessoa? É diferente. Marta. Aí eu tenho que colocar a letra maiúscula, tá? Outra dica. Se eu não posso copiar frases de outras pessoas e colocar no meu texto, tá? Até quando vocês estiverem na época de faculdade, vocês vão entender, quando for fazer o TCC, trabalho de vocês, que vocês copiem alguma coisa de alguém, se chama plágio. Não pode. Tá? É crime. Plágio é crime. Então, eu tô fazendo uma redação, aí eu quero colocar lá, uma citação, vou colocar uma citação do... Qual é o nome dele? Que eu esqueci agora o nome dele, depois eu vou lembrar. Ele é filosófico. Gente, eu esqueci o nome desse homem. Mas ele fala, só sei que nada sei. Esqueci o nome dele agora. Só sei que nada sei. William Shakespeare. Opa, veio. Chega. William, só sei outro tipo de citação, né? De Sócrates, né? Eu sei que nada eu sei. Eu coloquei uma citação dele lá. Beleza. William Shakespeare falou alguma coisa, eu coloquei uma citação dele. Ayrton Senna falou uma coisa, eu coloquei uma citação dele. Como se eu estivesse escrevendo normal. Essa frase foi sua? Não. Então, se eu quiser fazer uma citação que não é minha, essa citação tem que vir entre aspas e dizer quem foi que disse. Então, eu não aconselho quem não tem tanta experiência na escrita a fazer esse tipo de coisa. Porque se eu tiver que fazer assim, como diz Sócrates, abre parêntese, só sei que nada sei, fecha parêntese. Tá entendendo? E se você não tem tanta experiência, você pode dar um erro. A mesma coisa é provérbio. Como diz o provérbio, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Se não souber o provérbio, palavra com palavra, pontuação com pontuação corretamente, não coloque. Porque um erro que você faz, porque isso é cópia. Você colocou entre aspas, mas está a cópia errada. Então, já tá perdendo ponto aí no seu texto, tá? Outra coisa, tem uma empresa que citou lá na reportagem alguma coisa que é inerente ao assunto do teu texto. Aí você fala, na Coca-Cola saiu isso. Gente, se eu não tenho certeza desse anúncio, se eu não tenho certeza que foi essa empresa, não cito. Então, tenta fazer um texto autoral. Ou o que é isso? Todo seu.
sem intromissão de ninguém, sem ter citação, sem ter falado, sem ter pesquisa de ninguém. É algo que você tem lido, que você tem visto, você faz um apanhado geral e jogou a tua opinião. Você tá entendendo? Porque você vai errar menos, tá? Então, quando eu quero falar muito dos outros, de repente eu acabo me perdendo. Você não tem essa autonomia de fazer, de redigir um texto com tranquilidade. Acaba se perdendo naquele meio ali, aí vai se tornar o quê? Um texto pouco coeso, um texto pouco coerente, né? Não vai estar organizado, não vai ter uma norma clara de entendimento, e isso tudo vai dificultar o quê? Na hora da sua pontuação. Porque a pontuação do Enem, ela é tirada assim, ó. Ela é tirada pela letra que você escreveu. Ó, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês terem só uma noção de como tem coisa cobrado dentro do Enem. E vocês não têm noção. Primeiro, caligrafia. Então, começa a ter a letra redondinha. Para de, ó, I. Não existe bolinha nem coração na letra I. Vocês lá atrás aprenderam que I tem o quê? Um pingo. E é esse que você tem que dar. Tá? Tio, você aprendeu que é o A e a cobrinha lá em cima. Não é aquele que você faz assim e faz assim, não. Ó. Puxa pra cá. Não existe isso. Tá? É tirado ponto. Tá? A letra T. A letra T, ela vem inteira e cortada. Ela não faz isso aqui, não, ó. Ela tem que estar cortada. Parece besteira, gente, mas tudo isso é contado, ponto. A minha letra M, ela tem quantas perninhas, ó? 1, 2, 3. Ela tem que ter. Tem gente que faz assim, ó. Faz assim no M. Não existe. Você também perde ponto, tá? A minha letra P, ela pega em cima da linha e desce. Ela faz isso aqui, ó. Aqui é a linha, ela pega e desce. Ela não faz assim, eu falo, ah, não, isso aqui é meu P minúsculo. Não existe, tá? P minúsculo. Então, a caligrafia, ela é importantíssima. Porque se eu não consigo ler, se aquilo ali está escrito de qualquer maneira, para que eu vou perder meu tempo? Passa essa redação adiante. Depois eu tenho a ortografia. O que é ortografia? A forma certa de escrever as palavras. Gente, não sei escrever essa palavra, estou com dúvida se é com X, se é com S, se é com Z, se é com SS. Não sei se é mudo, se não é. Então eu vou substituir, mas eu quero dar esse sentido aqui. Pega uma outra palavra e substitua para dar sentido. Por isso que é importante ler muito jornal, revista, não é de fofoca não, tá? Mas revistas, coisas que vão fazer vocês engrandecer, ouvir, pegar dicionário, tá fazendo alguma coisa? Coloca o dicionário do lado, vai vendo quais são as palavras, começa a enriquecer o dicionário de vocês, porque a partir do momento que vocês enriquecem o dicionário de vocês, até no falar, na hora de escrever vai ser a mesma coisa. Aproveitando no falar, gente, esse vício de TB, ou seja, internetês, tá? A internetês, que agora é preguiça, agora nem bota mais, agora é carinha, coraçãozinho, o joinha, né? É assim, a preguiça de escrever fez com que nós estamos se tornando analfabetos em relação a isso na hora da escrita. Por quê? Simplificou a comunicação na internet, mas na hora de escrever, tem gente que vai lá e fala PB, VC, coloca na redação automático, não é nem... É automático, de tanto que está inserido naquele indivíduo, é automático. Então isso aqui já é um erro gravíssimo. Outra situação, pontuação, que eu já falei, é importante, é visto. Outra situação, coerência e coesão. Esses aqui andam juntos. E se eu não tiver meu texto coesivo e não tiver meu texto coerente, esse texto não valeu de nada, tá? Não foi entendido, não entendi a mensagem que você queria passar, então eu tenho que prestar atenção nisso. Outra situação que eu tenho que prestar atenção, muito, também, como eu termino meu texto, tá? Num texto dissertativo argumentativo, proibido a terceira pessoa do singular. Eu não posso utilizar a terceira pessoa do singular. Pô, tia, eu não coloquei lá o eu. Pô, só coloquei aqui, creio.
e me tirou ponto. Por quê? Conjuga o verbo creio, eu creio. Vocês que aprenderam o sujeito, eu estou com o sujeito desinencial oculto, mas ele está presente ali, ok? Então, quando eu conjugo o verbo, a minha terceira pessoa do singular está presente, eu utilizei essa terceira pessoa. Então, eu estou errada. Então, presta atenção na hora de formular, tá? De utilizar esses verbos. Você tem que saber que é proibido a primeira pessoa. Então, como que eu sei que é a primeira pessoa? Conjuga o verbo que você vai colocar, da maneira que você vai colocar. Conjuga a maneira que você vai colocar ele ali no teu texto. Conjuga ele, eu, tá. Ah, não é o eu, não. Aí eu posso usar. Ah, mas se deu eu, tá. Não posso usar. Vou mudar a conjugação desse verbo aqui. A pessoa para conjugar esse verbo. Entendeu? Então, são situações que são importantíssimas, tá? Agora, tem uma aqui que ela é a chave. Claro, se eu errar isso aqui, eu tô perdendo ponto. Mas tem uma que ela é a chave da redação. Se a redação tá falando, tá, do racismo no Brasil, eu não posso pegar e falar do racismo na Europa. Eu vou ter que falar somente do racismo no Brasil. Eu não vou falar do racismo da Europa, porque a redação pediu o quê? O racismo que acontece dentro do território brasileiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que prestar atenção no que o título me pede. Qual é o tipo de título que o concurso está me pedindo? E como eu já falei, no Enem sempre vem lá 3 tipos de textos, tá? Vem um texto escrito em prosa, pode vir em verso, charge, tirinha, como a gente fala, crônica. Ele pode vir lá como uma notícia, tá? A gente sabe que tem vários tipos de texto, ele pode vir lá. E eles todos, mesmo de maneiras específicas, eles vão estar falando do mesmo assunto. Se vocês lerem, eles vão estar englobando. Convido vocês a ir no Google e puxar, tá? Provas de Enem, vocês vão ver o que eu estou falando. Eles vão vir com o mesmo assunto. Não posso copiar, já falei aqui do plágio, tá? O que está escrito naqueles textos, eu não posso copiar. Mas esses textos vão me ajudar a elucidar o que eu quero falar, a elucidar aquele tipo de assunto. Que muitas das vezes, né, que vocês não gostam de ler, a leitura para vocês é uma coisa fora, né? Já que não quer livro, no celular de vocês, joga lá, que tem leitura legal, bacana, eu leio, entendeu? Coloca lá, porque a leitura faz com que vocês enriqueçam o vocabulário de vocês. E é importante vocês estarem fazendo a leitura e, ao mesmo tempo, com o dicionário do lado, para poder descobrir que palavras são aquelas, o que significa aquilo, tá? Então, é importante. Então, prestar muita atenção. Outra atenção para finalizar é que nós, né, só para deixar essa nós não só temos para redigir o tipo de texto dissertativo argumentativo, mas em concurso é esse aqui, tá? Mas nós podemos ter tipo de texto de notícia, de crônica, prosa e verso, de fábula, narrador-personagem, narrador-observador, texto descritivo. O que é descritivo? É quando eu descrevo só alguma coisa, só vou descrever. Texto autobibliográfico, o que seja isso aí? É texto que eu estou falando da minha vida, da minha bibliografia. Texto bibliográfico, que você vai pegar uma outra vida e vai falar sobre ali. Então, nós temos diversos tipos de textos, mas os textos trabalhados aqui no concurso, mais que a maioria será esse texto argumentativo dissertativo. Espero que eu tenha ajudado um pouco mais em redação. Espero que vocês copiem isso, passem para o caderno, para você estar sempre acessando e façam aquilo que eu falo. Vai lá no Google, procura, estuda, gente. Não tem outro caminho, tá? O caminho da gente é o estudo. Mesmo que você seja herdeiro de uma grande indústria, se você não tiver estudo para comandar, você vai arruinar a indústria e vai perder tudo. Então você precisa estudar, entender como aquilo ali funciona, para você dar continuidade do que você herdou. Então o estudo, ele é primordial, ele é necessário, ok? Bom estudo para vocês.